como foi a minha primeira menstruação. E a minha? Brincadeira. Sim, essa. Hoje a gente vai contar pra vocês como é que foi a minha primeira menstruação, a minha mames também vai contar, né? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Lumertz. E eu sou a Zélia Peters. Ela é minha mames, a gente é sócia proprietária da Egalité Sex Shop. E a menstruação continua sendo um assunto muito tabu. Eu tenho 31 anos, a minha mãe tem 61. Então a gente teve uma grande diferença aí de idade e também de vivência em relação à menstruação, né, mãe? Sim. Muitas coisas mudaram, evoluíram, mas ainda assim as pessoas têm vergonha, por exemplo, de ir na farmácia, muitas vezes, comprar um absorvente. Quem é da mesma idade que eu vai lembrar que a gente escondia o absorvente na manga do casaco e ia no banheiro meio escondidinha, porque Deus o livre se algum colega da escola visse que a gente estava menstruada e que a gente tinha que trocar o absorvente. E muito se perpetua ainda esse medo, esse tabu, esse preconceito. Quem nunca, né, pediu para as amigas assim, olha, vê se tá marcando. Ai, olha, sabe aquela desconfiança, meu Deus, todo mundo vai ver que eu tô com um absorvente, sabe? E daí a gente caminhava toda dura, às vezes assim, pedia, ai, olha se não vazou, olha se não tá marcando. Achando que ia estar aparecendo, ia ter uma placa escrita assim, estou sangrando, menstruada. Então, e também tem muitas palavras para disfarçar a menstruação, né? Como, ai, tô naqueles dias, tô de chico, né? Isso, é bem comum. Tô com boi. Tô com boi, que horror, meu Deus. E fora todos os mitos, né, em relação à menstruação. Mas se você chegou agora nesse vídeo, já dá teu joinha, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho, que tem vídeo novo toda semana. Então, hoje eu trouxe a minha mãe, a gente tem um quadro lá no Instagram, que é @EgalitéSexShop, que é o Fala Xexê, onde eu trago histórias, né, pra ela poder falar, dar voz, poder contar suas histórias e a sua visão. E eu achei que seria bem legal a gente falar um pouco mais sobre menstruação. Para ter um pouco também mais de representatividade para as pessoas 50 a mais, 60 a mais, eu tenho 61, né? Então eu acho que essa galera toda mais velha, elas não têm quase pessoas que representem e falem sobre sexualidade para elas, né? Então eu tô tentando fazer essa parte aí. Como é que foi a tua primeira menstruação, tu lembra, mãe? Eu lembro que no colégio foi falado em menstruação e eu não sabia o que era, porque a professora falou, quando vocês estiverem menstruadas não precisa fazer educação física. E eu não sabia o que era. Daí eu perguntei para minha mãe e daí então eu fiquei sabendo, né, assim com poucas palavras, porque eu acho que eles não davam muito detalhe, né, da situação. E acho que foi assim que eu fiquei sabendo. Mas a primeira menstruação que tu teve, tu lembra? Como é que foi? Eu não lembro, assim, eu não tenho essa memória exatamente como foi, mas eu tenho a memória de que foi um alívio, assim, porque eu já tinha quase 15 anos e eu também já tinha ouvido, né, assim, a minha mãe, a minha irmã falando que, nossa, que ela não fica menstruada nunca, então, né, eu precisava ficar menstruada, senão eu corria o risco de me levar no médico. Daí eu pensava, eu ia dizer, imagina, mas porque é um alívio. um alívio, porque eu pensava, imagina, aonde eu morava, tipo, tinha um médico na cidade, eu morava no interior. Então, o mesmo que sabia das doenças e tudo de todo mundo, né? Porque eu acho que ele tratava absolutamente tudo. E daí tu imagina a minha vergonha de ir no médico pensando, né, porque eu não fiquei menstruada, então eu tava muito apavorada. Então, quando eu fiquei menstruada, para mim foi assim um grande alívio. Na tua época não tinha absorvente ainda? Eu acho que logo nas minhas primeiras menstruações, eu acho que tinha absorvente, mas a gente morava no interior e a gente usava muito paninho mesmo. Entendi. E daí depois, quando eu fui morar, eu acho que em Santa Maria, não sei, para estudar, daí eu acho que eu usava absorvente, mas eu não tenho, assim, grandes memórias dessa época, assim, mesmo porque eu acho que a gente tem, eu, pelo menos, acho que
meio que apaguei algumas memórias que não eram tão boas assim. Ai, que horror, traumatizada, mas é. Mas é que era meio traumatizante naquela época, né? Assim, a menstruação parecia que era uma coisa muito feia, muito horrorosa, e ninguém podia ficar sabendo. E ainda tinha aquela história de, ficou menstruada, agora virou mocinha. E daí tu nem queria virar mocinha, coisa de nada, sabe? Mas te forçavam a acreditar nisso, sabe? E eu não Sim, sei. era meio que uma obrigação. Era assim. meio que uma obrigação que, nossa, tu cresceu e agora tu é mocinha. E tu não lembra, assim, da tua família falar muito, assim, sobre o assunto menstruação? Não, minha família não falava sobre isso. Mesmo tendo várias mulheres, né? Não, era a minha mãe, eu tenho uma irmã, que a minha irmã, inclusive, ela é 10 anos mais velha que eu e também não sei porque ela não falava nesse assunto, né? Porque quando eu menstruei, obviamente, ela já menstruava há muito tempo, né? Mas E tu não lembra tinha se eles falavam alguma coisa do tipo assim, é pela menstruação, é por, né, tipo, que a menstruação tem a ver com engravidar ou não? Nem disso não Eu falavam? acho que não falava. Eu não me recordo disso, das pessoas falarem isso. A única coisa é que a gente virava mocinha. Eu não lembro muito bem da minha primeira menstruação, assim. Eu lembro que não era uma coisa escondida, que nem na época da mãe, tipo assim, que era um grande segredo, não, porque eu já via a mãe menstruar, né? Então tinha absorvente. Não tinha essa coisa de ficar escondendo o absorvente, escondendo que estava menstruada, nunca tive essa... Só que eu lembro uma vez de ter ido na casa de uma amiga e a família dela era bem religiosa, assim. E aí eu lembro dela falar que tinha que tomar muito cuidado quando fosse no banheiro, tinha que enrolar muito absorvente, enrolar os papéis, assim, com sangue, porque os irmãos dela não podiam ver, que eram crianças, assim. Mas, tipo, eles eram crianças, tipo, 11, 12 anos, já não eram mais tão neném, assim. E não era visto como algo normal, natural. Mesmo na minha idade, era já algo com muito tabu ainda, com muito segredo, assim. Tipo, isso era uma coisa de mulher e somente a mulher tinha que lidar, assim, com o fardo da menstruação. Tipo, tu que menstrua, tu que se vire, entendeu? Tem que esconder, tem que usar absorvente, tem que saber, não pode vazar, não pode isso, não pode aquilo. Mas uma coisa, assim, que... eu fiquei muito feliz, assim, numa última feira que a gente participou, que era um evento sobre menstruação mesmo, e eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz, porque tinha um grupo de crianças ainda, né, porque eram tipo 12, 11 anos, e eles têm um projeto lindo, maravilhoso, assim, e tanto meninos como meninas falavam sobre a menstruação, assim, muito naturalmente. Eu fiquei muito feliz de ver, de poder assistir eles, porque, nossa, hoje em dia, sabe, que maravilha poder comentar isso, os meninos comentar também, respeitar esse momento das meninas também. Eu achei esse muito sensacional. Eu não lembro muito exatamente, assim, como é que foi a minha primeira menstruação, mas eu lembro de uma história que eu tava com uma colega na escola, e eu tava com uma calcinha, enfim, ficou meio úmida, assim, meio molhada, do corrimento, da secreção que a gente tem, que é normal, né? Que eu levei anos pra entender isso, eu achava que era errado, assim. E aí ficou, tipo, úmida, a calcinha ficou mais escura e eu achei que eu tinha menstruado, mas aí depois que eu entendi que não tinha nada a ver. Mas eu não lembro, assim, muito bem, tipo assim, da primeira vez que eu menstruei, mas eu lembro que mesmo a mãe sendo muito aberta, a gente não teve, né, muitos papos, assim, sobre menstruação, mas não era por falta de vontade. Eu acho que era... a gente não tinha esse costume, sei lá, de conversar. Mas eu acho que já no teu caso, eu acho que foi um pouco melhor, assim, porque eu acho que no colégio era um pouco mais falado sobre menstruação, sobre ovulação, sobre não tinha mais a parte... tanta informação, porque era mais a parte reprodutiva, né? Mas ainda assim, tinha bem mais informação do que na época da mãe, né? Não sei, assim, se para todo mundo da minha idade teve esse problema, né? Porque eu era do interior, então acho que no interior as coisas demoravam mais, né, para chegar, esse tipo de informação e essa mudança também de comportamento. E hoje em dia a gente vê materiais já desenvolvidos para crianças, para adolescentes, para pessoas que vão ter a sua primeira menstruação, então tem uma diferença muito, muito grande, assim, né, de informação. Eu lembro também sobre menstruação que quando eu descobri o copinho, né, o coletor menstrual, foi tudo pra mim, porque eu odiava usar absorvente.
Então eu usei por uns 10 anos o coletor. E daí depois eu passei a usar o disco, as calcinhas menstruais. Então fez bastante diferença pra mim. Mas eu lembro que tu usou aqueles absorvente interno. Sim, isso eu também disso, lembro. eu lembro que tu usou e eu achava que tu era muito corajosa, porque eu nunca tinha usado. E eu acho que tu era virgem ainda. Era. Isso. E daí eu disse assim, meu Deus, sabe? Porque eu fiquei muito apavorada, porque eu não tinha conhecimento disso. E daí eu disse, ai, mas não dói, mas não machuca, mas não sei o que, sabe? Fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha usado. Depois disso, eu cheguei a usar umas vezes. Mas a Lu, que era mais assim, quero experimentar, não quero usar absorvente. Porque senão não podia ir na praia, gente. Tipo, você não podia tomar banho de mar. E aí eu lembro que as menininhas da praia me perguntavam se não ia ficar perdido lá dentro, se eu ia conseguir tirar. Eu acho que foi a primeira vez que tu usou, tu comprou pra usar na praia. Mas a gente também não tinha, assim, muita informação. E eu lembro, eu acho que eu lembro de ter falado que tinha machucado um pouco para colocar, ou era meio seco, incômodo, né? Muito seco. E a gente também não tinha, né, esse hábito de usar, por exemplo, um lubrificantezinho, alguma coisa, né? Então, mas na época nem tinha, tipo, bons lubrificantes, só tinha aqueles, tipo, de farmácia, assim, bem genéricozão, né? E agora a gente quer saber como é que foi a tua primeira menstruação. Tu lembra? Teve alguma história marcante ou bizarra? Deixa aí nos comentários que eu tô curiosa, né, mãe, pra saber. Sim, a gente tá curiosa pra saber, né? Porque, enfim, são muitos relatos, cada pessoa é muito única, então tem várias histórias, né, diferentes. Sim, a gente sempre tem alguma história sobre menstruação e até os mitos, né, da menstruação, que a minha mãe era assim, até hoje eu acho, era meio assim, ficou muito marcado pra ela. Não, se eu tô menstruada, lavou o cabelo, parou a menstruação. Aí eu ficava, mãe do céu, nada a ver. Mas é que a gente ouve muitos mitos, né? Desde não pode cozinhar, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro. O bolo não crescia. E eu não sei se é porque eu pensava tanto nisso, que eu cresci com isso, que eu acreditava e às vezes o meu bolo não crescia mesmo. Nossa, tá louco. Não, filho dói, não. Deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like no vídeo, já se inscreve aqui no canal. E se vocês gostaram da participação de Mamis aqui, deixa aí também nos comentários para convidar ela para mais vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijos.